Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e outros assuntos afins. Hoje eu estou fazendo essa transmissão para vocês. Eu estou agora em San Antonio, aqui no Texas. Eu vim para um congresso de teologia, que é o maior do mundo, o SBL, a Society of Biblical Literature. São, acho que, mais de 5 ou 6 mil teólogos do mundo inteiro que participam. Nós temos outros congressos que acontecem, às vezes, no mesmo tempo. Tem o Azor, que foi em Chicago dessa vez, que é só de arqueologia. E aqui tem uma feira enorme de livros, e eu pensei em vocês o tempo todo. A minha esposa até sugeriu, se eu não fizesse uma live, assim, instantânea, lá do congresso, para mostrar um pouquinho dos bastidores, dos livros que são vendidos ali, gente do mundo inteiro. São tantas palestras que, depois eu vou mostrar para vocês, eu esqueci de pegar aqui. Nós temos um calhamaço ali, dessa grossura, só com as palestras que você tem disponível para assistir. Então, quer dizer, você assiste um pingo d'água de uma piscina olímpica, aí, de tanta coisa que tem, tantos livros. Já comprei alguns livros, tem alguns novos, esse aqui eu acabei de comprar também. Eu já tinha esse livro em casa, mas eu tinha a terceira edição, agora saiu a quinta edição, e tudo isso aqui vai virar material depois. Tem outros livros ali, tá cheio de livro ali, as sacolas. Isso aqui vai virar material depois para vocês aí, através de palestras, vídeos, outras coisas assim. Deixa eu só cumprimentar rapidamente o pessoal, antes de chamar uma amiga minha que vai bater um papo comigo aqui. Jorge Murilo, boa noite, meu pastor, boa noite, Jorge. Eu estou 3 horas antes de vocês aí no Brasil, por isso que aqui está claro desse jeito, viu? A Deise Alves, boa noite, Deise. Laura Patrícia, o nome da minha esposa. Aqui de Portugal, Paulo Santos, paz do Senhor. Paz do Senhor, Paulo. Um abraço para você em Portugal aí. Fabi Lago também, boa noite, de Manaus. Célia Rabelo, boa noite, Célia. Ângela Lima, boa noite a todos. Rosana Juvencio dos Santos, Thales, boa noite, pastor Rodrigo, boa noite, Thales. Outra Laura aqui, Laura Patrícia. Tatiana Ribon, boa noite, Shalom, Shalom. E outras pessoas aqui mais. Miriam Bernardes, são muitas que estão conosco aqui, muito obrigado. E continuo convidando outras pessoas. Hoje, o assunto que nós vamos falar, já que eu estou com o livro até a medula, de tantos livros que eu vi lá para vender, a vontade de comprar tudo e ler tudo, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre livros que foram proibidos no cristianismo ao longo do tempo. Você sabia que a Igreja Católica chegou a instituir uma lei, uma lista de livros proibidos para leitura, chamada Index Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, e essa lista funcionou até a época do Papa Pio VI, Paulo VI, melhor dizendo, agora no século XX, século passado. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa lista, como é que ela surgiu, quais eram os livros proibidos e o que a gente pode aprender disso, já que eu quero incentivar vocês sempre à leitura, tá bem? Eu vou chamar a minha amiga aqui, a Fabiana Bertotti, jornalista, porque esse assunto vai ficar muito mais interessante com Fabi me perguntando, eu também sabendo a opinião dela aí, que é uma leitora também, assim, viciada em livros, e a gente ainda gosta de livro de papel ainda, viu? A gente é velho, né, professor? A gente gosta de livro de papel, nossas bibliotecas são uma zona, mas a gente se encontra lá. Muito bem, Fabi. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa Eu lista de... adorei esse tema que você propôs, porque a gente tem uma coisa meio de mistério, assim, né, de livros proibidos. E eu queria te começar fazendo uma pergunta. Você falou muito desse início, né? A Igreja Católica, ela criou essa lista, né? O Index Librorium Prohibitorium, não sei falar latim, gente, perdoa meu latim aí. Mas qual que era o medo, assim? Por que tinha tanto medo de livros a ponto de botá-los numa blacklist, numa lista assim? Porque a gente sabe que muitos autores foram condenados à fogueira, tipo Giordano Bruno, mas os leitores não podiam ler, quer dizer, não era só não escrever. Por que esse medo dos livros? Na verdade, nós temos fragmentos dessa história medieval. Estamos falando em final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, quando eu falar períodos antigos aqui, saiba que nós estamos transitando entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Nesse intermeio aí. Houve muitas revoluções que começaram a acontecer no mundo ali no final do século XV, século XVI especialmente, porque a sociedade estava saturada de crimes e mandos e desmandos em nome de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco também sobre a importância da igreja / religião, não só a católica, como um refreador de alguns instintos humanos. E
Vamos até falar um pouquinho sobre um autor que trabalha isso, que é o Thomas Hobbes. Mas vamos lá. Então, vários movimentos começaram a surgir contra o cristianismo institucionalizado. Entre eles, você teve o iluminismo, o enciclopedismo, você teve o deísmo, vários outros ismos que foram surgindo aí, e nesse movimento você tem a invenção da imprensa por Johann Gutenberg. A invenção da imprensa no Ocidente, porque, a bem da verdade, já havia uma imprensa anterior a Gutenberg lá na China. Nós temos hoje indícios que os chineses já trabalhavam com impressão de livros, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Para o mundo ocidental, a invenção da prensa e imprensa, até é bom deixar a diferença entre as duas coisas, imprensa e imprensa. Imprensa de tipos móveis, né? Exatamente. Era um esquema de imprimir rapidamente. De imprimir rapidamente. Isso começou com Gutenberg. Até reza a lenda, não sei até que ponto essa história é verídica ou não, porque algumas coisas que são passadas pelos historiadores, a gente descobre que depois era apenas uma lenda urbana, como, por exemplo, a famosa maçã que caiu na cabeça de Newton, dando a ideia para ele da descoberta da lei gravitacional, e hoje a gente sabe que nunca aconteceu aquela queda da maçã na cabeça de Newton, né? Então, da mesma maneira, dizem que Gutenberg ele era um homem muito assim inteligente, fabricava coisas, e ele amava fazer brinquedos para o seu filhinho. E ele fez uns bloquinhos para o menino com flor, carrinho, pessoas, bloquinhos de madeira. E o menino ficava brincando com aqueles bloquinhos de madeira pintados. Um dia, quando o menino pulou de um galho de árvore no colo do pai, de Gutenberg, caiu um daqueles blocos no chão, e quando ele abaixou para pegar, o bloco deixou impressa no chão a mesma marca, a mesma gravura que estava ali. Dali ele começou a imaginar os tipos móveis, e é evidente que não foi tão simples assim, houve uma série de tentativas e erros, que tipo de material que usar, tentou com madeira no início, não deu certo, borrava o papel, etc., até que finalmente ele conseguiu inventar a máquina, vamos dizer assim, de imprimir livros. E o primeiro livro que ele já imprimiu para não ter dificuldade com a igreja foi a Bíblia Sagrada. Ele imprimiu alguns exemplares da Bíblia, ele mandou, isso é uma coisa interessante, foram mortas mais de 5.000 cabras só para tirar o couro. Nada ecológico. Nada ecológico. Porque naquela época não existia o papel celulose. O papel era o pergaminho. Então, o que ele tinha era o pergaminho. Então, ele matou mais de 5.000 cabras, pegou todo o tecido delas, curtido, fez as páginas e imprimiu em cima daquilo. Ele imprimiu algumas cópias da Bíblia, a famosa Bíblia de Gutenberg. Ele vendeu uma cópia da Bíblia para um bispo de Paris e outra para um representante do governo. E é interessante que quando o representante do governo encontrou com o bispo em Paris, um virou para ele e falou assim: eu comprei um livro, uma Bíblia na mão de Gutenberg. Ah, que curioso, eu também comprei uma. Como ele conseguiu copiar duas Bíblias tão rápido assim? Porque lembra que os livros eram escritos à mão, então eram anos para você copiar um exemplar. E quando um pegou e o outro e viu que as Bíblias eram idênticas, porque duas cópias manuscritas não vão sair exatamente iguais uma à outra, mas essas eram idênticas. Até o errinho que tinha uma tinha na outra. Um olhou para a cara do outro assustado e falou: bruxaria. E para Gutenberg também não terminar na fogueira, ele acabou tendo que revelar o segredo dele, morreu na miséria, mas com isso acendeu-se uma luz vermelha, uma luz amarela na igreja de atenção, que aí vem a resposta à sua pergunta. A igreja começou a perceber que agora folhetos e livros podiam ser rapidamente, né? Distribuídos, e a população podia ter contato com conhecimentos que antes estavam mais sob o controle da igreja, nas grandes masmorras, nas bibliotecas, trancados, e agora as pessoas podiam ler aquilo e começar a questionar a igreja. Então a igreja não tinha como segurar a invenção da imprensa, porque ela já estava, da prensa móvel, porque ela já estava assim difundida demais entre governos. A reforma protestante também já estava nesse tempo aí batendo as portas. É isso que eu queria te perguntar, porque quando a gente tem essa invenção da prensa de tipos móveis de Gutenberg, ela parece que assim, Deus sincronizou as coisas, né? Você na Alemanha, as duas coisas na Alemanha. Um imã
e a outra em Wittenberg, estavam pertinho uma da outra ali a cidade. É importante lembrar para quem está assistindo a gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, que está chegando agora, já tem mais de 2.000 pessoas aqui na live, sejam bem-vindos. Até esse período, a escrita ela estava confinada aos conventos e a uns poucos nobres. Existiam pessoas, geralmente monges, encarregados de fazer cópias. E era interessante que muitas vezes as cópias mal feitas desse período da Idade Média se devia inclusive à falta de material. Eles mudavam palavras, mudavam termos, economizavam frases na hora de traduções, porque a tinta era cara, não existia papel como a gente tem hoje, tinha todo um trabalho com couro, com papiro e com tudo isso. E, de repente, a gente tem agora uma possibilidade de... Então, assim, as ideias também eram mais lentas, porque o processo era caro, as pessoas eram analfabetas, era um controle muito rígido da hierarquia, da nobreza, e, de repente, a gente tem esse senhor aqui, que eu queria mostrar, que é Lutero, no mesmo período em que está saindo uma possibilidade tecnológica de você difundir rapidamente ideias. A reforma protestante teria tido o mesmo impacto se fosse antes da prensa de tipos móveis de Gutenberg? Difícil dizer. Talvez teria um impacto, porque muito antes disso nós tivemos os cátaros, por exemplo, que foi um movimento muito anterior a Lutero, que se rebelou contra a igreja, e os cátaros começaram a produzir bíblias e jogar bíblias. E os cátaros conseguiram, de tal maneira que a igreja, na época, proibiu a leitura da Bíblia. Eu sei que é uma outra versão diferente aí, dizendo que a Igreja Católica nunca proibiu a leitura da Bíblia. O que ela proibiu foi a interpretação pessoal da Bíblia. Mas há historiadores que dizem que não. E na minha questão é o mesmo. Se a Bíblia só pode ser interpretada pelo magistério, e só o magistério detinha as Bíblias, então você tem lá... Código, né? O código estava lá, então, né? Porque às vezes alguns querem amenizar. Não, nunca foi proibida a leitura da Bíblia. Por causa dos cátaros, a igreja proibiu a interpretação particular por causa da heresia dos cátaros. Mas proibiu. Então, os cátaros são antes desse movimento e eles conseguiram sacudir a igreja. Então, eu não sei se a reforma seria abafada, mas certamente ela demoraria muito mais. Se a reforma foi num cavalo de corrida, sem a invenção de Gutenberg, a reforma iria a pé, digamos assim. Né? A gente tem... Ela foi a cavalo. Ela foi a galope. Ela foi a galope. Agora, professor, tem uma situação interessante. E vocês, gente, estou vendo aqui milhões de comentários. Falem se vocês já conhecem esses livros. Aqui, o Felipe Teodoro aqui. Ele tem teólogos fazendo crítica à sua fala quando você aborda o catolicismo. Fala sua abordagem é mentirosa. Ô, Felipe, não é mentirosa, meu amigo. Com toda sinceridade, eu tenho formação de mestrado e doutorado na Universidade Católica. Muito respeito pela instituição, você sempre me falou muito bem o seu mestrado. Exatamente. E há teólogos católicos que dizem o que eu quero falar, você está entendendo? E houve situações em que eu defendi a Igreja Católica. Querem ver um exemplo que eu defendi? Teve uma vez até, isso está na internet, para quem duvidar, que eu tive que defender a Igreja Católica de um padre. Se duvidar, é só olhar na internet lá, sabe? Um padre franciscano querendo acusar a Igreja Católica de racismo, que a Igreja Católica produziu um Jesus branco para poder tirar a negritude de Jesus. Eita. Sabe? E detonando com bispos e tudo mais, e tá lá, tem até um recorte desse na internet, falando assim, olha, nunca pensei que eu, que não sou católico, teria que defender a Igreja Católica. Isso é mentira, a Igreja Católica nunca criou aí, o Rogério, não é isso? Não sei. Não, agora eu não tô... Já passou. Mas o cerne da pergunta dele eu falei aqui. É que é história, né? A gente não tá... Aqui não é juízo de valor se a igreja estava certa ou errada, mas é um período histórico muito importante. Exatamente, e a gente tem que colocar que isso aconteceu. Então, assim, eu acho... Terminando meu argumento aqui, eu vou dar o parecer para vocês. Eu falei, é mentira esse negócio que a igreja criou um Jesus branco para tirar a negritude de Jesus, isso não procede. Outra mentira, que a igreja mudou a Bíblia a seu bel prazer, eu sempre defendi que não. Os monges, até uma coisa importante, uma nota da pena que você falou aí, os monges, no que diz respeito à cópia da Bíblia, eles tiveram uma postura diferente a copiar livros seculares, porque havia toda uma questão sagrada
com relação a ritos, né? ritos. Então, a Bíblia foi copiada de uma maneira muito mais cerimonial pelos monges do que os livros sagrados. Então, eles não poderiam jamais resumir um evangelho de Mateus porque faltou papel. Eles não podiam fazer isso, eles sabiam que era um livro sagrado. A gente deve isso a muitos monges, principalmente dos monastérios que estavam ali no Egito. Então, nesse ponto, a gente defende a Igreja Católica. Agora, eu acho que tem dois extremos aqui. Demonizar tudo na igreja como se nada prestasse ali, é um extremo ridículo, perigoso, desrespeitoso, até eu diria. E, por outro lado, é querer colocar eufemismo, enfeitar, não foi tudo bonitinho, sabe? Igual agora tem uma onda de novos historiadores aí que estão querendo, por exemplo, amenizar a Inquisição. Gente, a Inquisição foi uma coisa terrível, não vou falar dela hoje porque não é o tema da nossa live, mas só a guisa de ilustração. A Inquisição matou muita gente, muito judeu foi morto por causa da Inquisição. Então, agora não é para não ofender ao sentimento católico, que não, a Inquisição não foi uma coisa boa. Não foi, gente. Tem teólogos católicos que admitem isso aí. Vocês entenderam? Eu acho que não é assim, a gente tem muito, e a isso a prensa tem um valor, né, professor, que é o registro histórico. Feito inclusive por católicos, por estudiosos, quando a gente fala de registro, inclusive eu quero mostrar a foto aqui que você certamente vai saber do que se trata, que é o famoso Concílio de Trento, que foi quando esse Index Librorum, como que fala isso? Index Librorum, às vezes as pessoas falam index, né? Mas muitas palavras no latim são proparoxítonas. Outras não, igual o pessoal fala ipsis literis, mas alguns dizem que o correto é ipsis literis. Então, aqui seria index librorum prohibitorum, sem colocar gutural no H, não é prohibitorum, no latim não tem esse H, então honoris causa, não honoris causa. É bom enfatizar isso, e também que nesse concílio de Trento, além da primeira, né, promulgação desse livro de livros proibidos nessa lista. Uma contra-reforma isso aí, né? É bom deixar claro. Exatamente, mas é isso que eu queria falar para você. Aliás, que eu queria te perguntar. Tem um contexto histórico aí, que são duas coisas muito importantes desse Concílio de Trento, que aconteceu lá em Trento, na Itália, que é o movimento. Ele acontece, inclusive, né, durante ali alguns anos, em resposta ao movimento reformador, que é o que a gente chama historicamente de contra-reforma. Nesse concílio também foi proibida a venda de indulgências, porque uma das questões levantadas por Lutero lá atrás era justamente o comércio de indulgências, né? Então esse concílio ele tem um peso histórico muito importante para a Igreja Católica. A gente lembra desse livro proibido, a gente vai entrar em alguns livros proibidos, mas também da proibição de venda de indulgências. Por que a Igreja teve que fazer isso? Esse movimento da Contra-Reforma, com esse movimento, proibir livro, e assim, é uma ação, né? Eles tiveram uma ofensiva, vamos dizer assim. Mais uma vez, a questão das indulgências é outro tema polêmico também, e eu acho que a gente não resolve o problema falando assim, é mentiroso, é mentira. Não, saiba que há historiadores que falam uma coisa e historiadores que dizem outra, e todo mundo é sério no seu mundo acadêmico. Você não vence um debate xingando o outro, chamando o outro de idiota, não tem de nada, é mentira. Então mostra que é mentira, senão você só está xingando, você não está argumentando academicamente, né? E tem vários autores que eu preciso citar para vocês aqui. Você tem, por exemplo, que tratam esse assunto, só para listar. Me lembro que agora de Latourelle, que é um excelente historiador, a Renaud, que é outra excelente historiadora, você tem o Paul Johnson, que trabalha muito isso aí, você tem outro, Winston Walker, tem vários autores que eu estou tentando lembrar aqui agora por cabeça alguns, porque eu estou fora de casa, né? Mas vamos lá. Como eu disse para você, a questão das indulgências é polêmica, e uma das ideias é que a igreja estaria vendendo documentos de perdão para angariar fundo das pessoas. E esse foi justamente o grande cerne da briga de Tetzel e Lutero, né? Quando queria ter aquilo tudo, e Lutero vai para Roma e tudo mais. Lutero também não era santinho de tudo, para quem está pensando que eu só vou agora detonar com a Igreja Católica e defender o protestantismo. Não. O Lutero era antissemita. Por exemplo, até eu mencionei aqui que Mans era pertinho lá de Wittenberg. Eu estive nas duas cidades. Wittenberg foi onde Lutero
em 1517, fixou as 95 teses contra a igreja ali na porta da igreja. E Mans é pertinho ali onde viveu o Gutenberg. E você vê as igrejas de Lutero que tinham ali, eram igrejas que ele colocava eles colocavam porcos esculpidos na igreja ali, para que os judeus não entrassem ali. Então, Lutero era... Se você ler o que Lutero fala sobre os judeus, é terrível. Nossa, coisa... O próprio Hitler se valeu de algumas falas de Lutero para justificar o antissemitismo dele. Então, assim, quando a gente critica aqui, pessoal, estou colocando isso bem claro, Fabio, não sei se estou deixando clara essa posição, eu não estou aqui querendo ofender a fé de A ou de B. A gente está apenas colocando os erros da humanidade. Erros de seres humanos que são ateus, erros de seres humanos que são protestantes, erros de seres humanos que são católicos e tudo mais. Eu acho que o problema é quando você toma parte pelo todo, ou para não ofender o brilho, deixa de denunciar alguma coisa que historicamente tem que ser denunciada, tem que ser falada. Então, muito esse problema. São erros da humanidade. E eu, como ser humano, estou vendo nesses erros muitos espelhos de coisas que eu também posso fazer de errado e advertências para que eu não repita. Como dizia Burns, né? Quem negligencia o estudo sério da história está fadado a repeti-la. Exatamente. Aqui eu tenho uma foto do Pio, que foi o que decretou o livro do proibitório, mas vamos começar a falar desses livros. Eu queria que a gente começasse a falar desses livros. Aqui a gente tem uma ilustração do julgamento de Galileu Galilei, que bebia das fontes de Copérnico e que foi o precursor também das ideias do Giordano Bruno, e aqui a gente tem imagem, uma gravura do Giordano Bruno. Essa praça tem hoje lá em Roma, tem uma estátua do Giordano Bruno bem no centro dessa praça, eu tenho foto lá, essa é a cara dele. O Giordano Bruno, ele foi sempre ele afrontou muito a igreja, a autoridade da igreja, não era só por causa das ideias teológicas dele, ou das ideias científicas dele, mas os livros, as cartas e os artigos dele traziam uma ideia que era muito contrária à da época, que era a ideia do heliocentrismo. A ideia de que a Terra não era o centro do universo. Ele, ao contrário de Galileu Galilei, não teve oportunidade de se retratar, ele também não quis, era um homem de índole forte. Nessa gravura tem a célebre cena, né, do bispo colocando a cruz para ele se confessar e ele virando a cara, e a gente tem ali uma postura muito arrogante. Por que essas ideias, naquele período, tinham um efeito tão bombástico assim? Porque hoje é óbvio, inclusive para a liderança de qualquer religião, que existe todo um fator científico aí que a gente já sabe que todo mundo orbita em torno do Sol. Mas por que era perigoso essas ideias na Idade Média? Falar que o Sol, por exemplo, era o centro do nosso universo. Essas ideias cientificistas do século XVI eram tão agressivas para o cristianismo dessa época. É bom a gente corrigir um detalhe histórico que muita gente comete o erro. Tem um livro, fala mais do Galileu, mas menciona o Giordano Bruno também. Eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, que fala assim: Galileu vai para a prisão. Se der uma gugada, vai aparecer o nome do autor. Ele era da Califórnia, aqui pertinho. Vou lembrar o nome dele, daqui a pouquinho vem. Está na ponta da língua. Galileu vai para a prisão. É um especialista em história da ciência que mostra que a igreja ali não estava condenando as ideias científicas desses homens. Os embates científicos que eles tiveram foram com seus pares. Então, é uma ideia caricatural dizer o seguinte: ele falou que a Terra não é o centro do universo, a igreja falou, não é bem assim. A igreja até não tinha muito problema com a esfericidade da Terra, por exemplo. Agora, no que diz respeito às ideias teológicas, aí Giordano Bruno, bem como Galileu Galilei, ameaçavam por quê? A resposta está numa outra obra que marcou época, que foi A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Por quê? Se você tem uma ideia central de poder, e assim que o europeu raciocinava, o europeu sempre raciocinava, naquele tempo, partindo do centro para a periferia. O centro é a essência. O centro é o que tem de melhor. O centro é onde está Deus. Por isso que a Europa era o centro do mundo. A Europa era o centro do mundo. O que estivesse longe da Europa eram povos primitivos. Até agora, um parênteses rápido,
estava tendo uma discussão aqui nos Estados Unidos que o ASOR, que é uma entidade de arqueologia, ela usa muita expressão Ancient Near East, o Antigo Oriente Próximo, é o Antigo Oriente Médio. Eles estão querendo abolir a palavra Oriente agora para falar do que a gente chama de Oriente, porque essa é uma palavra que vem desse contexto europeu, Oriente a partir da Europa. Então, Oriente Próximo, Oriente Médio, Extremo Oriente. É uma visão colonialista, uma visão racista e tudo mais. Mas apenas para vocês entenderem a cabeça deles. Então, se o centro do mundo é a Europa, qual seria o centro da Europa? Apenas aquele que pode tornar os homens, criar para os homens uma conexão com o centro do universo, que é o trono de Deus. Então, era a igreja. Quando você desloca no sistema solar o eixo da Terra para o Sol, como centro do sistema solar, você desloca muito mais do que uma informação científica. Você desestrutura uma informação social que sustentava muita coisa, sabe? Então, por isso que foi uma grande ameaça. Agora, quando você fala disso, a gente já comentou muitas vezes lá em casa, que é esse livro que eu acho que todo mundo já viu o filme, O Nome da Rosa. O nome da... Fala você, O Nome da Rosa, esse é um Beco Eco, é que eu fiquei mostrando... Senhor Rodrigo, que eu gosto de ficar exibindo, que eu tenho autógrafo do Humberto Eco. Eu ia tentar eu ia pedir para você contar, que você conheceu pessoalmente, né? Eu conheci o Humberto Eco pessoalmente, um mês antes dele morrer, fui assistir uma palestra dele em Londres, e ele autografou o Número Zero, foi o último romance dele. Ele autografou, daí toda vez que a gente vai falar das nossas relíquias literárias, eu vou lá e eu fico me exibindo para o professor Rodrigo. Mas essa obra do Humberto Eco, ela se passa no século XIV, né? Antes da imprensa, 1300 lá vai bolinha, em que alguns monges estão morrendo envenenados e eles começam uma investigação para descobrir o que está matando esses clérigos. E daí a gente tem o Sean Connery brilhantemente nessa obra como condutor dessa investigação. Aí no filme, né? Sean Connery aí no filme. Tem até uma cena aqui, ó, ele achando um dos corpos, ele com o assistente dele, e eles começam a tentar entender por que essas pessoas estão morrendo. Quem assistiu, gente? Humberto Eco? Põe aqui. Quem assistiu O Nome da Rosa? Ou leu o livro, né? Já que a gente está incentivando livros, vamos perguntar quem leu o livro. Quem leu o livro? Aliás, falando em livro, deixa a gente fazer um convite, né? Na primeira semana de dezembro, a gente preparou um super documentário chamado A Rede, em que a gente vai falar de livros, de por que eles mudam o nosso cérebro, por que a gente está ficando cada vez mais distraído, com menos conhecimento, por que o nosso conhecimento é cada vez mais fragmentado e qual o risco disso para a nossa salvação, qual o risco disso para o nosso conhecimento de fé, para o nosso conhecimento teológico, para o nosso conhecimento bíblico. A gente fez um documentário, o professor Rodrigo e eu, em 4 episódios, e tem um link aqui embaixo, vocês podem se inscrever, é gratuito, vai estar nos nossos canais, mas vai estar falando um pouco disso, assim, desse poder do livro sobre a humanidade, por que a gente não consegue mais tanto ler, né, professor? Uhum. Tá cada vez... Eu quero que o pessoal assista mesmo esse material que a gente preparou, porque eu estou com uma missão, Fabi, e hoje eu conversei até com um ex-aluno meu que está terminando o doutorado dele, tem um outro ex-aluno meu que está terminando o doutorado em Harvard, vou assistir, quando a gente terminar a live aqui, eu vou assistir a apresentação do trabalho dele. Então, a gente fica feliz de levar esses jovens, assim, de incentivá-los aí para Harvard, para Boston College, Boston University, o outro estudou na Trinity, tem um outro que está lá em Yale, tem Stanford, outro está em Stanford, então a gente fica feliz. Mas eu estou notando que, através das redes sociais, a gente pode divulgar cultura e transformar muitos outros aí, sabe? Tem tantos alunos do curso A Bíblia Comentada, que você fala, eu sou aluno do Bíblia Comentada, inclusive um desses meus ex-alunos que está dando aula na pós-graduação, falou assim, olha, eu sou aluno do Bíblia Comentada, e ela ficou feliz porque ele foi um dos professores que a gente convidou para estar ali, o Gustavo Assis. Então, esse material, A Rede, ele vai mexer muito com a cabeça do pessoal. E eu queria que o pessoal... Vai elucidar, né? Vai. Nós somos exemplos disso, né? Nós tivemos a nossa vida transformada pela leitura, pelo conhecimento, pela aquisição de conhecimento, através dos livros, tanto eu quanto o professor Rodrigo, para a gente é muito visceral falar de leitura. E até com detalhes, se você me permite.
esse material que a gente está fazendo, ele é melhor do que o Dilema das Redes. Porque alguém pode falar assim, mas eu já assisti o Dilema das Redes, não preciso assistir isso. O Dilema das Redes, ele tem um grande papel, mas ele tem um limitador. Ele não apresenta solução nenhuma. Ele só alerta, ele só acende. Você só fica desesperado. Você só fica desesperado. Ele tira o seu chão e fica desesperado. E a gente, para tirar o chão das pessoas, a gente não usava, a gente só recomendaria assistir o Dilema das Redes. Então, nós queremos oferecer soluções práticas. Como é que a gente consegue ler, como é que a gente consegue antenar, e a gente quer passar isso para vocês aí. Se inscrevam. Bom, a gente está falando do nome da Rosa, por que é tão emblemático, já que a gente está falando de livro proibido, esse filme, quando a gente fala da história da proibição de livros nesse período da Idade Média? Por que esse filme é tão... Esse livro, o Humberto Eco, ele escreveu ambientando no século XIV, ou seja, nem tinha a prensa de tipos móveis de Gutenberg ainda, a gente tem ali uma série de mortes que envolviam um livro, inclusive. Não vamos dar spoiler, que vai que o pessoal quer ler, né? Ai, gente, esse livro tem o quê? Uns 30, 40 anos? Mas a ideia é isso. A morte dos padres, eu não vou dizer mais, ela está ligada a livros que a igreja proibia de ler. Ou seja, o fato daquele livro específico estar no índice dos livros que não podiam ser lidos, que eram proibidos, fez com que os padres morressem. Agora, como é que eles descobriram isso? Como é que eles descobriram? Como é que os padres morriam por ler livros proibidos? Aí você vai ter que ler o livro, não vou contar para não dar spoiler aqui, para não estragar para ninguém. Spoiler, que a gente é bem ruim de dar spoiler, né? Agora, professor, entre os livros proibidos, a gente vê obras que hoje são aclamadas. A gente tem Dumas, Alexandre Dumas, que é o autor do Conde de Monte Cristo, que é o autor dos Três Mosqueteiros, que são obras conclamadas e eram livros proibidos nessa época, século XVII, século XVIII. Por que essas obras confrontam os valores cristãos, ou confrontavam, e hoje a gente acha que está tão normal, né? Quem aí já leu, gente, Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan? D'Artagnan, nossa, eu fugi o nome dos três agora. Les Trois Mosquetaires. D'Artagnan, não, D'Artagnan que não era dos três. Dos três aqui. Mas o fato é que o Conde de Monte Cristo e os Três Mosqueteiros... Aramis, D'Artagnan, Milady de Winter, Roquefort, Planchet. Exatamente, pronto. Esses livros já estavam aguçando aquilo que no futuro se transformaria na Revolução Francesa. Que a queda da Bastilha foi uma queda contra a monarquia e a igreja. E aqui é importante dizer que a igreja não estava sozinha ao proibir alguns desses livros, porque ela não era o único sistema ameaçado. Você estava saindo de um fracasso do feudalismo, e entre o feudalismo e a força da monarquia, você teve ali as cruzadas, que foram um tiro no pé que foram dadas. Porque as cruzadas, o que elas trouxeram? Elas não resolveram os problemas que elas queriam a início, que era a retomada, vou usar a expressão, do Oriente de volta para o cristianismo, ainda estava na mão de muçulmanos, e assim continuava. E o Oriente ficou mais forte ainda na mão de muçulmanos depois que começou, em 1517, ali, o famoso Império Otomano. Então, as cruzadas foram um fracasso, elas não conseguiram libertar o Oriente, não conseguiram cristianizar de novo o Oriente, e enfraqueceu demais os feudos. Então, agora a monarquia estava preocupada com isso. Ela podia ser a próxima instituição a cair, porque os que voltaram do Oriente voltaram muitas vezes com ideias diferentes de cultura, porque eles foram expostos a uma cultura completamente estranha. Lembre naquela mentalidade que eu falei de centralização na Europa, uma pessoa do século XVIII, ela não teria viajado mais do que 100 quilômetros para longe de onde ela nasceu. Muitos morreram e viveram num raio de 100 quilômetros de onde ele nasceu. Poucos passaram o dia. Sabe o que é você viver a vida toda sem passar de 100 quilômetros? Ou seja, quem mora lá em Engenheiro Coelho, onde eu moro, e vai para São Paulo, viajou quase que o dobro, São Paulo capital, quase que o dobro do que uma pessoa viajaria em toda a sua vida. Agora eles foram para terras longínquas, aprenderam sabores diferentes, cheiros diferentes, gostos, cultura. Tem um livro famoso que é o Robin Hood também, que mostra até uma cena clássica, que é quando ele encontra um mouro que vai se tornar o ajudante dele,
E até um dos filmes de Hollywood, um desses aí, fizeram essa cena, ela foi trazida para o cinema, onde se eu não me engano, o Mouro quem faz até o Morgan Freeman. E ele vai encontrar com o Robin Hood, aí tem uma hora assim que o Robin Hood fala assim, com todo aquele jeito inglês arrogante, né? Onde estão os nossos inimigos? E põe a mão aqui assim, aí o Mouro, que é o Morgan Freeman, tira 2 lentes e faz uma luneta ali no coisa, e mostra e fala assim, olha, eu acho que eles estão a tantas jardas. E quando o outro vai olhar, ele começa a pegar a espada e fazer assim, como se os inimigos estivessem ali perto. Aí o Freeman fala assim, depois eu que sou o bárbaro, né? Quer dizer, o camarada não sabe nada, porque o povo árabe, muçulmano e também os turco-otomanos tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a Europa medieval e moderna, muito mais, com a pólvora, com várias coisas. Então, essas ideias estavam ficando perigosas demais. E com a invenção da imprensa, as várias correntes filosóficas, a reforma protestante, tudo isso era uma bomba relógio pronta a explodir e a igreja percebia isso. Porque a gente está falando principalmente de ideias, né? Eu estou trazendo aqui a capa, a ilustração mais famosa do Thomas Hobbes, que é o Leviatã, que trata justamente de poderes soberanos, de filosofia, de automação do Estado. Quando a gente vê essas ideias difundidas em livro, por que para a igreja isso era mais perigoso do que as pessoas que saíam de vila em vila pregando, por exemplo? A gente tinha nesse período, era muito comum essas pessoas que viajavam e saíam falando suas ideias. Só que quando a gente tem isso num livro, e agora a popularização dos livros, a gente tem um problema, que é um monte de pessoas sobre as quais eu não tenho controle, lendo aquelas mesmas ideias ao mesmo tempo, entrando em contato com a cabeça do autor e podendo trazer novas possibilidades de filosofias. A gente olha o Leviatã hoje, uma obra clássica, Thomas Hobbes, um cara inteligentíssimo. Por que isso era um problema? Pensar na sua... Porque a gente fala das críticas, a gente tem vários livros, né? Eu quero até mostrar alguns para vocês que a gente está falando aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo, Notre Dame, que foi também... Estou rindo aqui que o Dubai Camarote, esse Rodrigo conhece muito bem o Velho Testamento, mas somente o Velho. Você me conhece bastante, né? Me conhece demais, eu só conheço o Antigo Testamento, viu? Depois você me ensina o Novo. Ô, moço, deixa eu te falar que ele é doutor em Novo Testamento. A minha área, exatamente, eu fiz um doutorado em Novo Testamento na Igreja Católica, mas eu tenho que tomar umas aulas com o Dubai aí, porque exatamente. Eu não sei nada de Novo Testamento, mas vamos lá. E eu estou tentando achar o que tem a ver o comentário dele com o que nós estamos tratando aqui. Não é que eu estou querendo dar atenção para hater, não, mas o que tem a ver a gente falar do Thomas Hobbes com Novo Testamento? Eu acho que ele discordou. Tem uma coisa engraçada, mas isso aí é muito que a gente está discutindo. É isso que eu quero te pedir licença até para pensar. Isso que a gente está discutindo, a sua ideia é contrária. Exatamente, a gente está tratando aqui de refrigerante e a pessoa vem e quer falar do gol que o Neymar deixou de fazer na Copa. O que tem a ver uma coisa com outra? Deixa eu pincelar um detalhe que você disse aqui, que esse é um grande problema de hoje. Eu vou falar disso, mas para apontar para hoje, que nós estamos olhando. As pessoas hoje estão com dificuldade de ter raciocínio linear. Eles vão soltando as coisas assim, ouvindo, e aí eu vou, a partir dessa resposta, dar um detalhe que você falou. Permita-me apenas fazer uma pequena correção. Quando você disse assim, agora tinha o risco que muitas pessoas iam ler ao mesmo tempo tudo. Na verdade, não é que as pessoas iam ler ao mesmo tempo, porque apenas uma ínfima parte da Europa sabia ler e escrever. E a invenção de Gutenberg não produziu um milagre que em pouco tempo as massas começaram a ler. O que aconteceu foi o seguinte... As pessoas continuaram analfabetas. Os livros ainda eram caros, né, professor? Os livros continuavam caros. Exatamente. Mesmo os livros impressos eram caríssimos. E, além disso, pouquíssimas pessoas aprendiam a ler. E você sabe, alfabetizar alguém depois de adulto é mais difícil que uma criança. Vai demorar muito para que as escolas... Inclusive, a gente fala isso no documentário, a condição de aprendizado na infância e a condição de aprendizado na adulto. Exatamente, como é que você vai fazer? Então, vamos imaginar que o cenário era o seguinte, a população era iletrada, Gutenberg deu a sua contribuição, a população continua iletrada.
Então, qual foi a diferença? A diferença é a seguinte, porque os livros agora eram lidos por pessoas que falavam, peraí, então a coisa não é como eu aprendi. E essas pessoas que liam passavam a transmitir o conhecimento lido para a população. Aí o que acontecia? Se eu sou o único fabricante de sapatos e todo mundo compra sapato, tem que passar pela minha loja, porque eu sou o único que fabrico sapatos. Aí, de repente, alguém fala assim, mas vem cá, que sapato é esse? Esse sapato não é da minha loja, não. Ah, tem um Zé ali que aprendeu como é que faz sapato, ele está fazendo sapato e está vendendo lá. O que acontece? Quando eu tenho vários comerciantes pequenos fazendo sapatos e vendendo lá, talvez mais baratos que os meus, eu perdi o monopólio do comércio. A partir do momento que eu perco aquele monopólio, eu perco a minha força. Então, agora, as pessoas não precisavam mais ir ao magistério da igreja para ter conhecimento, porque o próprio preletor ali daquela vila poderia ensinar coisas para as pessoas. E quando esse preletor era um conselheiro do rei, o rei queria ouvi-lo, o rei queria pedir alguém que sabia ler e escrever para ele. Tem até uma ideia que, até essa época, qualquer pessoa que se tornasse professor, ele tinha que obrigatoriamente ter a bênção da igreja e fazer até voto de castidade, mesmo que ele fosse ensinar filosofia. E é importante dizer que quando a gente está falando desse período, quando você está falando da bênção da igreja, a gente teve aí nesse movimento de protestantismo, reforma e contra-reforma, a gente teve divisões geopolíticas importantes, territórios que agora seriam protestantes e reis. A gente tem na Inglaterra o clássico caso de Elizabeth e Maria de Stuart, que esse território é protestante, esse rei é protestante, esse território é católico, esse rei é católico, e a devida bênção que os profissionais, como professores, deveriam pedir para as autoridades políticas e religiosas, porque era tudo muito amalgamado, para continuar a exercer o ofício, né? Exatamente, a igreja estava perdendo o controle dela. Então, por exemplo, que você falou aí, o Thomas Hobbes, ele começa a apresentar uma visão de ser humano, antes desse, esse é o Les Miserables, é o Thomas Hobbes, tá aí, olha. O Thomas Hobbes, ele começa a apresentar uma visão de ser humano muito interessante, que a princípio parecia até agostiniana. O ser humano, ele é deixado sob sua própria natureza, o ser humano é selvagem, ele é bravo, ele é antissocial, ele é todo de ruim. Ele é primitivo. Até aí, ele falava coisas que Santo Agostinho também falava. Então, estava tudo bem. Uhum. Só que o Thomas Hobbes apresentou uma visão diferente da de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o ser humano, deixado sob o seu próprio domínio, ele tende ao pecado. Até nas Confissões de Santo Agostinho, ele dizia que ele roubava as peras da casa do vizinho, e o que o fazia buscar tantas peras ali? Não era fome, não era vontade de comer pera que tinha isso na casa dele, era vontade de fazer o que é errado, porque nós somos vendidos à escravidão do pecado. Então, qual a solução de Santo Agostinho para isso? A graça. A graça, que eu receberei mediante uma vida em comunhão com a igreja. Lembrando de uma outra frase vou lembrar agora que falou extra ecclesia nulla salis, Tertuliano, fora da igreja não há salvação. Então, Santo Agostinho, quando fala da cidade de Deus e dos homens, a graça eu só obtenho através da vida sacramental na igreja. Então, a igreja fica bem, porque a solução para a selvageria inata do ser humano estaria nas mãos da igreja. Aí vem Thomas Hobbes, que a gente até hoje não sabe, existe um debate se Hobbes era ateu, se ele era agnóstico, se ele era católico. Isso porque as obras dele faziam críticas tanto à sociedade ateia agnóstica quanto à sociedade religiosa, né? Ele não deixou parâmetros para a gente saber. É difícil falar qual que era a fé de Thomas Hobbes, mas ele apresenta uma solução diametralmente oposta à de Agostinho. Ele diz o seguinte: a solução para a selvageria do ser humano é o Leviatã, que é um emblema que ele também toma da Bíblia, do livro de Jó, que fala do Leviatã, a serpente do mar, e de outros clássicos também. O Leviatã é aquele poder totalitário que vai segurar o ser humano da sua selvageria, que vai impedi-lo, que ele vai deixar de fazer o mal, porque ele tem medo do Leviatã. E isso caiu muito bem na Inglaterra, no momento político que ele estava vivendo ali, que era um momento totalitário, né, de Ockham, né?
E é interessante colocar aí esse comentário seu, porque as ilustrações, as xilogravuras na época para divulgar, olha como era feito. O Leviatã, esse poder que se levanta, ele é feito de muitas pessoas. O poder é de muita gente. Esse controle sobre as pessoas é feito sobre a representatividade de todas as pessoas. E nós precisamos, dizia Hobbes, de um Leviatã. Só que aí tem o problema. Então, ele tirou primeiro o carisma da graça. Ao tirar a graça, ele tirou a ferramenta que a igreja teria para comunicar a salvação. E ele colocava que esse Leviatã, que é capaz de segurar as pessoas, não precisa ser um poder religioso, pelo contrário, melhor seria ser um poder secular. Então, com isso, o livro dele realmente era uma grande ameaça, porque agora ele estaria incentivando um rei com um exército na mão a ter independência administrativa em relação à igreja, como, aliás, estava acontecendo com a Inglaterra, como você mesmo colocou aí. Momento de totalitarismo. Um outro livro proibido aí nessa lista de livros proibidos são dois, né? Os Miseráveis e Notre Dame, né? A primeira publicação era Notre Dame, que é do Corcunda, a gente conhece aqui como Corcunda de Notre Dame, que eu fui assistir a peça Os Miseráveis em Londres, quando eu morava lá, é fascinante, mas é uma crítica social muito pungente, né? A gente tem ali, e o Corcunda também, a gente tem toda uma condenação dos estereótipos condenados e excluídos, e Victor Hugo não faz isso à toa. Victor Hugo, para quem não sabe, gente, além de poeta, de filósofo, de escritor, ele também foi senador na França. Foi um homem brilhante, né? Mas que tinha críticas costumadas. A gente começa a ver nesse período, principalmente de grande proeminência da literatura francesa, a gente tem vários franceses na lista, né? Inclusive, alguns eu concordo muito, né? Por exemplo, a gente tem Descartes e Jean-Paul Sartre. Eu também não deixaria meus filhos lerem. Mas a gente o Descartes eu vou defender em parte, porque o Descartes ele tem uma filosofia, um método filosófico muito interessante, que é o da desconstrução para erguer, que vai virar o método cartesiano. Mas eu posso falar do Descartes daqui a pouquinho, René Descartes, mas eu acho que a igreja não interpretou bem Descartes. Tanto é que ele foi acusado de pelagianismo. Mas ele se retratou muitas vezes, né? Ele tentou se justificar. É porque ele tinha um pensamento em construção. O Descartes foi fiel ao método dele. O Descartes, eu defendo um pouco aí, até o livro Ceticismo da Fé que eu escrevi, muito do método que eu uso ali é o método cartesiano, quando ele fala cogito ergo sum, penso logo existo, ele destrói todas as ideias para reconstruir o edifício de uma maneira muito melhor. Acho fantástico o método. Mas já que você tocou nesse assunto, eu trouxe esses na proibição aqui, também. O Sartre não, viu? Eu estou defendendo Descartes. Eu botei esses dois para te provocar, professor. Eu botei os dois no mesmo slide para te provocar. Pelo seguinte, e agora é uma pergunta... Deixa eu fazer isso, porque se eu enrolo muito a perguntar, o povo briga aqui comigo. Como mãe, e você conhece a educação que eu dou para os meus filhos de perto, eu acho que sim, eu tenho um papel de protagonismo na educação deles, e eu decido até certo ponto o que eles vão ler, o que eles não vão ler, o que eles vão assistir, o que eles não vão assistir. Você estava dando risada, né? Porque a gente tirou a televisão de casa, as crianças não assistem mais, não tem mais contato com tela e tudo mais. No entanto, a gente vê hoje, pensando no tempo de hoje, daí é sempre o perigo do anacronismo, né? Com a cabeça de hoje, 500 anos depois do primeiro índex de livros proibidos, a gente pensa, gente, que absurdo, a pessoa lê o que ela quer, ela vê o que ela quer, ela tem contato com o que ela quer. No entanto, a gente tem livros proibidos, porque essa lista é enorme, gente, tá? Começou lá no Concílio de Trento, mas ela foi sendo atualizada a cada papa, a cada concílio, eram integrados mais livros. Ela começou com 400 e poucos livros, ela estava com mais de 4.000 quando... 4.000 quando meio que encerrou, né? Mas, principalmente, inclusive, pessoas que liam e denunciavam, né? E levavam para... A gente chamava de Santa Inquisição, depois da doutrina da... Santo Ofício, depois a mas Congregação o último, para a Doutrina. Congregação para a Doutrina da Fé. Que foi a última, enfim, eles alegaram que... Mas assim, não existe, não, a Congregação para a Doutrina da Fé ainda existe. Sim, mas eles alegaram que não tinham... contexto para fazer mais lista de livro não, isso é verdade, Mas então, a congregação está lá ainda, assim,
condenando algumas coisas. Para o É, Código da mudar. Eles Vinci, continuam condenando, quando saiu o Harry Código da Potter, foi Vinci foi condenado. condenado, Je vous Exatamente, o Apostato, Marie. que é muito contemporâneo e tudo mais. Mas a gente olha com os olhos de hoje, democracia na maioria dos países e tudo mais, cada um faz o que quer, gente, não tem que proibir nada, não tem que orientar nada. Particularmente, acho perigosa essa ideia, porque a gente tem livros, por exemplo, como Lolita, que é um dos livros mais proibidos em todo o mundo, que fala justamente de pedofilia. A gente tem ali um padrasto quarentão que tem um caso amoroso com a sua enteada de 12 anos. Olha o enredo do livro, né? É um livro proibido em muitos lugares do mundo. E quando e eu coloquei essa tela aqui para te provocar, justamente porque eu sei que você endossa Descartes, mas eu sei que você não endossa Jean-Paul Sartre. Não. Nesse balaio de livros proibidos, como que é o critério para a gente analisar esse paternalismo dos primeiros cristãos, dos líderes cristãos? Eu não estou nem falando de igreja católica mais, estou falando assim de liderança cristã desde aquele período até hoje, no que tange a orientar, porque proibir seria impossível, né? Mas assim, isso eu recomendo, isso eu não recomendo. Porque a gente faz isso, né? A gente tá ali, Fábio, te recomendo esse livro, lê isso aqui, você vai gostar, isso aqui você não vai ler, mas isso aqui é bom. Como é que a gente, para nós, quem está assistindo, né, gente? Vocês estão assistindo a gente, aliás, obrigada porque estão comentando bastante. Como que a gente faz para lidar com esse tipo de recomendação Olha, para filhos eu ainda não tenho muita moral para dizer nada, porque você é mãe de 3, eu sou teórico. Qualquer coisa que falar que vai ser muito bonitinho, muito poético, mas teoria pura, né? Mas do ponto de vista de educador, uma das ideias que eu tenho colocado é o seguinte: eu não tenho força para proibir governos. Na verdade, eu não demonizo todos os autores que leio, nem os abraço indistintamente. Sabe? Por exemplo, o Thomas Hobbes, no que ele falou do Leviatã, em parte eu concordo com ele, porque realmente, se a gente não tiver uma máquina forte segurando os impulsos humanos, meu pai. Mas olha, por coincidência, eu estou no encontro aqui no SBL, que ao mesmo tempo é um encontro grandioso, falei no início aí, mas traz muitas decepções. Nós temos um encontro aqui de estudo da Bíblia Sagrada. E eu vi lá, no meio do estudo, lá um livro sobre bolsonarismo, criticando Bolsonaro. Não estou entrando nem a favor nem contra o governo Bolsonaro. Eu fiquei pensando assim, o que tem a ver bolsonarismo com Bíblia? E você tem um monte de teologia que não tem nada a ver lá. Inclusive, eu recebi esse panfleto aqui, ó. Tá em espanhol, inclusive, me deram até em espanhol. É que agora a direita ganhou na Argentina, né? Mas aqui, ó. Necessita um aborto? Precisa de um aborto? Então, é decalque para eu colocar aqui no coisa e entrar aqui, olha. Coloquei no bolso, sabe? Ou seja, o que é que tem a ver isso aqui com um curso, um maior encontro de teólogos do mundo? Então, a coisa está, de certa maneira, que se você não colocar restrição nenhuma, você vai abrir a porteira. Então, acho que, por um lado, se eu posso usar essa analogia, eu sou contra a crueldade contra os animais, mas também sou contra deixar todas as porteiras abertas. A porteira protege as vacas. Eu sou contra o teste com os animais, mas eu agradeço que tenham testado neles para ter medicação para os meus filhos hoje. Tem uma série de coisas aí, tudo. E o meu ponto que eu quero colocar até é da restrição mesmo. O seu exemplo é válido, mas é que eu quero mais fechar na questão da restrição. Por um lado, se agora todas as vacas estiverem soltas, elas vão para o meio da rua, elas vão para a rodovia, o carro vai atropelar uma série de coisas e tal. Então, é complicado isso aí. Eu acho que nós devemos primeiro dar o exemplo, sermos bons leitores, não ficar fiado apenas no que o outro fala, e procurar dentro, pelo menos, do reduto, onde eu creio que ainda mando, que é meu lar, procurar dar boas falas, bons resultados para os filhos, sabe? Ler, estudar, não se contentar apenas com frasezinha de efeito de internet, e pagar o preço, mas as pessoas não querem pagar o preço, sabe? Ler um livro cada vez mais difícil assim, né, professor? Paga-se um preço para ler um livro dessa grossura. Não dou conta. Então tá bom, meu amigo, eu sinto muito. Se você não consegue fechar a boca para o açúcar e você está com diabetes, não tem o que fazer, não tem um passe de mágica que você
sabe? Está com diabetes e quer continuar comendo açúcar como se não tivesse. Não tem como. As pessoas querem um passe de mágica, Fabi, que não existe. As pessoas não querem se anular. Nós vivemos numa sociedade hoje, conversando até com uma médica, ela disse que a medicina vendeu a ilusão que você pode ser quem você quiser. Você pode fazer uma operação e virar homem, homem virar mulher, você pode virar magra, você pode virar gorda, você pode rejuvenescer, você pode mudar o seu cabelo, você pode mudar a cor do seu olho. Então, criou-se a ilusão que eu posso ser quem eu quiser, até criando a insensatez da terceira margem de um rio. Não existe terceira margem de um rio, não existe não existe. O rio só tem duas margens. A terceira margem do rio não existe isso. Mas a gente quer acreditar na terceira margem do rio, a gente quer acreditar num quadrado circular, a gente quer acreditar a música lá genial para compor, mas nesse sentido uma música que representa esse tempo. Eu estou falando aqui do Vinícius de Moraes, gente, a música, nossa, agora fugiu lá do Tom Jobim, né? Que o nosso amor não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Por mais que eu bato palma para a genialidade dele, essa frase é ridícula. Infinito enquanto dure, não existe. As coisas elas se excluem. Se é infinito, não tem enquanto dure. Mas a nossa geração acreditou no infinito enquanto dura. Acreditou na quadratura do círculo, na terceira margem do rio, como eu falei. Acreditou em coisas utópicas. E nessa situação, a gente acredita que pode ser qualquer coisa, que não podemos ser, e não precisamos pagar o preço para ser. Então, não tem outra alternativa. Mas eu não dou conta de ler, então sinto muito, você vai continuar sendo vaquinha de presépio. Eu não tenho aqui um passo de mágica. A gente pode, principalmente através aí da rede, nós vamos dar mecanismos, exercícios para facilitar a sua leitura, para facilitar a sua compreensão de livros, mesmo vivendo um universo caótico. A Fabi está lá, mãe de 3, eu também tenho meus afazeres aqui. E como a gente consegue ler, nós vamos passar esse segredo para vocês, mas não vamos passar passe vara mágica. Eu vi nos instantes, estava assim, aprenda hebraico em 5 minutos. Isso é mentira. Como aprender hebraico em 5 minutos? A gente pode facilitar para você aprender o hebraico, que você consiga ter o hebraico. Quanto a ferramentas, né? Eu vi aqui um comentário pedindo assim dicas, por exemplo. Vamos dar. A gente, inclusive na rede, a gente vai dar como você pode se concentrar e aprender. Como o professor falou, eu tenho 3 filhos, muitos alunos, muitos afazeres. Óbvio que eu tenho ali estratégias para conseguir estudar, mas isso que você falou, professor, é muito importante do ponto de vista cultural e intelectual, mas eu acho ainda mais importante do ponto de vista espiritual, e eu te digo por quê. A gente sabe que Cristo está perto de voltar, está muito perto. Os sinais são muito abundantes e muito claros e muito frequentes do retorno de Cristo. O que nos deixa muito felizes, mas também preocupados, porque se a Bíblia diz que o enganador provavelmente enganaria até os próprios escolhidos, a gente está falando de pessoas que deveriam estar sabendo dos sinais, deveriam estar sabendo das coisas, deveriam ter comunicação. Lá na rede a gente entrevistou vários especialistas, você sabe disso, mas eu estou contando para vocês, já dando algum spoiler, e um desses especialistas que nos chamou a atenção foi um neurocientista, que ele fala da capacidade de novos aprendizados com foco, com atenção, que a gente não tem hoje. Cérebro plástico, que eles chamam. O cérebro plástico, exatamente, que é diferente, por exemplo, o aprendizado de uma criança que aprende na dispersão, de um adulto, que pode sim, né? A gente tem a plasticidade neural, a gente pode continuar aprendendo até a velhice, a gente tem neurônios que são capazes de criar novas conexões e aprendizado. Mas, diferente da criança, o cérebro maduro, que é depois dos 25 anos, ele só aprende com foco, com concentração. No entanto, a gente tem uma cultura, professor, de muita distração. Se no passado existiam essas listas de livros proibidos, para que as pessoas não focassem atenção ali, para que elas não mergulhassem naquelas ideias, para que elas não tivessem acesso até conteúdo imoral, não só ideias dissonantes da igreja, um conteúdo moral. Hoje a gente tem que forçar as pessoas a lerem até os proibidos, se fosse o caso, porque as pessoas não conseguem ler. A cultura da distração ela é muito forte. Talvez você que está aqui com a gente tenha muita dificuldade de ler. Eu vi um monte de gente falando aqui, gente, não consigo ler, não consigo entender o que eu estou lendo. Estou vendo os comentários aqui. Fiquem tranquilos, desculpa eu te interromper, Fabi. Dê um voto de confiança. Nós temos como ensinar você a ler, a apreender, que é diferente de aprender, pegar o conteúdo e absorver. Mas lembre, não é passe de mágica. Também não é aquela coisa que vai te deixar traumatizado, mas nós temos ferramentas para te ajudar.
Só não cai no engodo do passe de mágica. Ele é perigoso. Até um detalhe antes de devolver a palavra para você, Fabi, quando você falou dos livros, eu esqueci de comentar isso. Na época, os livros tinham um apelo também, não eram os livros em si, porque vamos supor que eu sou a única pessoa que sei ler em todo aquele condado ali em inglês. E eu, graças a Gutenberg, recebi um livro, o Leviatã lá, do Thomas Hobbes, e eu começo a ler agora o Thomas Hobbes, e eu começo a ler publicamente para o rei empolga, muda a administração dele, daquele condado, em virtude do que eu passei para ele. Ou também, em praça pública, havia clubes de leituras onde as pessoas iam lá para ouvir alguém lendo um livro. Hoje seria super cansativo isso. Mas lembrem-se, na época eles não tinham internet, não tinham cinema, não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham TV. Então, e não tinha também marketing e publicidade no sentido de comércio. Ainda não tinha havido a Revolução Industrial, as coisas não eram vendidas hoje. As pessoas tinham uma roupa para vestir o corpo dela. Não era um guarda-roupa de roupas, uma para cada dia da semana. A roupa era para vestir o corpo, não era para poder você ter várias roupas lindas e maravilhosas. O sapato era para calçar o seu pé. Então, eu tinha um par de sapatos, para que eu vou ter dois? Não tinha essa ideia consumista que veio depois da Revolução Industrial. Então, como não tinha essas coisas, o entretenimento consistia em coisas simples. Então, ouvir a leitura de um bom livro era algo realmente que fascinava. Esse papel foi substituído hoje pelo cinema, pelo teatro, pela música, pelo entretenimento, pelo consumismo. Então, hoje, o que faz a cabeça dos jovens é o refrigerante, é a marca de roupa, é a marca de calçado, é a atriz seminua, esse tipo de coisa assim. Então, o lado dos livros foi substituído por essa parafernália, e nós temos agora que ajudar a reprogramar a sua memória intelectual para colocar nos seus neurônios informação que vai ajudar você a pensar melhor. Finalizando, o meu desafio hoje da Fabi e de muitos professores, é isso que nós queremos fazer com muita gente, é o seguinte, não é colocar conhecimento na sua cabeça, tábula rasa, a ideia não é essa. A ideia seria o seguinte, já viu aqueles documentários sobre acumuladores? As pessoas, acumuladores, né, que ficam... Acumulador, vai juntando um monte de coisa que não sabe que serve para nada. O desafio, antes de você colocar coisa que presta naquela casa, é convencer o acumulador compulsivo a tirar o lixo daquela casa, para depois limpar a casa, para depois colocar móveis limpos lá dentro. Então, o desafio hoje é tirar muito lixo que está na cabeça. Muitas pessoas não conseguem se concentrar na leitura, porque ele está demais com a Anitta na cabeça. Anitta, e às vezes a gente precisa de uma curadoria antes, né? Exatamente, para organizar sua mente, para você poder receber novos conhecimentos sem sofrer demais com isso. É um trabalho árduo, mas ele tem bons resultados. Já fizemos isso com muitas pessoas e deu certo. E é importante falar isso porque conhecimento por conhecimento tem muito, gente, tem muita informação solta na internet. A gente não tem conhecimento. Não tem informação, A gente tem muita informação, né? Informação que a gente fica, às vezes, meia hora rodando o feed, vendo vídeos. Você não lembra do primeiro que você viu, você não lembra do segundo. É muita informação, mas pouco conhecimento. Tem gente aqui falando assim, achei que vocês iam falar dos livros proibidos apócrifos. Não, gente, era livro proibido pelo cristianismo. Apócrifo é outra história. Apócrifo nem entrou nesse... Tá vendo a hora como é que as informações ficam soltas? Muitas pessoas pensam que os apócrifos entrou nisso aqui. Não. Os apócrifos foi uma discussão que teve lá no segundo século, nem teve a ver também com o Concílio de Nicéia, como muitas pessoas pensam. O Concílio de Nicéia não tratou disso. E o Concílio de Trento, a bem da verdade, oficializou os deuterocanônicos. Mas isso aí é outro capítulo, é outra história. Exatamente, é outra. A gente está aqui mostrando alguns livros que foram proibidos pelo cristianismo, principalmente na Idade Média, alguns mais modernos, e o que eles tinham que ameaçava, né? Eu acho que principalmente, me corrija se eu estiver errada, mas principalmente o livro, ele tem um poder grande, e agora deixa eu falar como comunicadora, gente, como técnica, né, de comunicação. Quando a gente tem uma mídia audiovisual, como a gente está tendo agora, vocês estão vendo a gente, muito provavelmente alguns estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo, estão tendo outra tela, alguns estão vendo no computador, estão mexendo no celular. A gente tem essa mídia que a gente chama de mídia recebida, ou seja, eu não faço grandes interações com ela, eu olho para essa mídia e eu simplesmente recebo o que ela, eu discuto pouco com ela, até por causa da velocidade, de quantos frames por segundo, enfim, uma questão toda técnica. Quando eu leio, a gente chama o livro de mídia percebida.
Mídia percebida por quê? Porque eu preciso decifrar aquele código, perceber aquele código, fazer outras tantas ligações neurais para concordar ou discordar do autor e então formar um novo pensamento em relação àquilo. Então, quando eu leio, o meu tipo de conexão neurológica é outra. Eu guardo a informação muito diferentemente de simplesmente assistir. Não que não seja válido assistir aulas, ouvir aulas, tudo isso é muito válido, mas em termos de formação de pensamento, em termos de construção de conhecimento, a leitura tem outro peso para o nosso cérebro, para a nossa conexão cerebral. Então, quando a gente fala de que a gente gosta de incentivar as pessoas para lerem, porque tanto a minha vida quanto a do professor Rodrigo, a gente teve a vida transformada, assim, a gente tem famílias muito pobres, com recursos muito escassos, e foi justamente ler, né, que fez a gente mudar muita coisa, ter oportunidades, ter acesso, né, professor? Sem virar aquele nerd também, quase sociopata. Não consegue conversar com ninguém. Não consegue conversar outra coisa e tudo. Gente, eu acho que vale a pena. E eu coloquei como uma missão de vida aqui, levar conhecimento à maior parte das pessoas. É lógico, a gente tem que lidar com hater. Hoje está tudo muito espinhoso, é complicado. Como eu falei, a questão que eu mencionei, sem querer ofender ninguém, a questão dos acumuladores, convencer uma pessoa a tirar o lixo da cabeça dela não é fácil. Assista esses já que eu falei tanto de livro, vou recomendar um. Assista esses vídeos, esses programas, reality shows que mostram o psicólogo indo tentar limpar a casa de um acumulador. Não é fácil. Às vezes, desesperador. É velha aqui, a mulher não quer soltar aquela garrafa de jeito nenhum e tal. Às vezes é um homem e tal, e tira a garrafa, daqui a pouquinho vai lá, a pessoa briga e não, eu quero as garrafas, porque eu vou precisar delas. Para quê? Para nada. É um trabalho psicológico, mas acredite, estamos aqui para ajudar vocês e os livros ajudaram muito, tenha certeza. Não sou uma pessoa que não sabe rir de uma boa piada, que não sabe assistir um bom filme, não sou aquele nerd que... não, quem conversa sabe que eu não sou. Mas tenha certeza, não foi assistindo o show da Xuxa que eu consegui chegar aqui nos Estados Unidos num congresso desse. Então, a gente quer colocar coisa de valor na sua cabeça, porque o meu interesse é fazer... Eu sei que tem pessoas de outros países que estão aqui em Portugal, mas deixe-me falar de maneira mais particular aqui no Brasil, ou lá no Brasil, né, que eu não estou lá agora, se eu puder tornar as pessoas que estiverem no meu alcance um pouco mais cultas, não por soberba da minha parte, eu sou tal, não é isso, por favor, não entendam o que é soberba. Mas se Deus me deu a graça de poder estudar, ler, eu acho que seria um pecado eu acumular isso para mim, sem transformar outras pessoas também em devoradores de livros, de cultura, de raciocínio próprio. Você não precisa concordar comigo, você tem todo o direito de discordar, é até saudável que discorde, desde que saiba discordar com classe, respeito e embasamento. O que eu não aceito é discordar de maneira hater, né? É um idiota, não é? Mas é que é difícil você discordar com embasamento se você não tem argumento, né? Exatamente. Se você tem um monte de dados soltos, mas você não consegue conectar aquilo e fazer conhecimento. E aí que é o perigo, você pode não acreditar, mas você ficar à mercê de qualquer um. É só a pessoa colocar o canto da sereia correto e você vai cair nele, porque você é ingênuo. Então, ao contrário do que muita gente pensa dos religiosos, que a gente quer fazer das pessoas todas assim, vacas de presépio, gado, não, pelo contrário, eu quero que você pense. Um dos lemas pedagógicos que eu tenho, baseado até numa autora aqui americana chamada Ellen White, é que o aluno não pode se limitar a ser um refletor do pensamento alheio. Ou seja, o aluno não é para refletir apenas o que o professor falou, ele tem que pensar por conta própria. E nós queremos fazer isso por vocês. O pessoal ouviu alguém perguntando aqui, mas cadê os outros livros? Gente, são mais de 4 mil livros. São mais de 4 mil livros, gente. A gente só selecionou alguns aqui, né? Estão pedindo para você fazer uma outra live só de livros apócrifos. Prometo, vamos fazer uma boa ideia aí, de repente, os apócrifos. Para explicar, porque muita gente tem dúvida como é que foi nessa escolha para o cânon. Tá joia, não posso fazer isso. Eu quero convidar vocês de novo, gente, para assistir a rede. Se inscreve. Quando você se inscreve, a gente manda para você a lembrança, você vai poder assistir os episódios antes. Quando eles saírem do ar, você ainda tem acesso. A gente vai poder se comunicar com você, a gente não fica mandando meme de gatinho. Estou corrigindo aqui, a Sandra escreveu, Ellen White é a fundadora do Adventismo. Não, Sandra, você está equivocada. Não é não, Sandra, desculpe. É mais uma informação que sai na internet. Desculpe, com todo respeito. Ellen White não é fundadora do Adventismo. O Adventismo surgiu antes de Ellen White, com um grupo
que seguiu a Guilherme Miller, que já tinha esse nome Adventistas. A igreja foi organizada na década de 1860 e Ellen White fez parte, mas ela não é a fundadora, tá certo? Então, desculpe discordar isso aí um pouquinho, tá bom? Só porque, às vezes, algumas informações podem passar erradas, e eu sei que tem todo um ranço com Ellen White aí, tudo bem, não precisa concordar com ela, mas tá cheio de profeta aí hoje falando tanta coisa e ninguém fica com ranço com isso, né? Pois é. Professor, eu sei que foi você que me convidou, mas eu quero te agradecer pela oportunidade de falar Não, sobre esse assunto. eu que Acho que essas agradeço. lives tem 4.000 pessoas aqui com a gente. E Acho eu que esses fico muito assuntos são feliz, gente, muito feliz mesmo. curiosos, né? A gente está aqui para servir vocês, para passar esse conteúdo, conhecimento. Repito, você não precisa concordar comigo e com a Fabi. Se eu conseguir fazer você pensar um pouco melhor, de maneira autônoma, e lendo mais livros, e mandar depois depoimento, Rodrigo, olha, eu discordo de muita coisa que você fala, mas hoje eu estou mais autônomo, lendo. Puxa, é o 14º salário. Valeu a pena. E o que eu puder ensinar de Bíblia para vocês, teologia e filosofia, a gente passa. E está anotado aí o pedido para a gente falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a gente não pode ficar muito mesmo, que eu já vou agora assistir a palestra do meu aluno que está terminando o doutorado dele em Harvard e vai apresentar daqui a pouquinho, e eu quero prestigiá-lo. Que chique. Manda um beijo para ele. Obrigada a vocês, gente, que assistiram a nossa live até agora, que aprenderam um pouco mais sobre os livros proibidos, alguns dos livros proibidos pelo cristianismo ao longo dos séculos, alguns que são obra-prima hoje, que são aclamados pelos críticos e que foram condenados por serem imorais, por serem afrontosos, por serem perigosos, por conter ideias que poderiam tirar o poder ou que poderiam levar as pessoas a pecados maiores. Enfim, a gente trouxe alguns desses livros para você poder refletir com a gente, aprender alguns. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Será? Bota aí nos comentários, eu não sei se a pessoa está gostando. Bota aí, o professor vai assistir a palestra do aluno dele de Harvard, eu vou cuidar dos meus filhos, que essa hora já estão dormindo, com os pais, e a gente se vê numa próxima live. Valeu, professor. Obrigado, gente. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.